Fica muito claro que Pedro está falando de um processo de Deus que se iniciou na nossa vida, de um processo lento, de um Deus bondoso e paciente, que de maneira artesanal vai construir o homem e a mulher que Ele deseja a partir do encontro transformador com a graça de Cristo Jesus. Ele vai dizendo de elementos subjetivos que vão encontrando lugar no nosso coração. Ele vai falando de um evangelho que vai desabrochando e crescendo na gente, na nossa alma, no nosso ser. De um evangelho que não é contabilizado quando mais uma pessoa levanta as mãos e aceita Jesus Cristo, mas um crescimento do evangelho que vai sendo contabilizado a partir do instante que processos internos na nossa alma vão sendo transformados por Ele. Ele está falando de um novo jeito de viver a vida. Quando uma pessoa percebe o evangelho desabrochando na sua vida, ela vai enxergando o mundo de um jeito diferente. Ela vai ouvindo de forma diferente. Ela vai falando de um jeito diferente. Ela vai reagindo com as ofensas de uma maneira diferente. Ela vai construindo relações de maneiras diferentes. Ele está dizendo de um progresso, de um processo, de um elemento que vai constituindo um outro elemento e um outro elemento. E quando a gente percebe, a natureza divina se apoderou de nós e nos tornamos uma nova pessoa, impossível de ser construída pelas mãos humanas, por uma instituição ou através de um discurso humano, mas é o poder do Evangelho de Cristo entrando no coração do homem e o fazendo uma nova pessoa em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele começa nos falando que com diligência você deve prosseguir no caminho onde a fé vira virtude, a virtude conhecimento, o conhecimento gera o domínio próprio próprio vai produzindo perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Ele está dizendo um novo caminho se abriu, uma nova forma de viver chegou, e isso é pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Vocês só vão conseguir viver desse jeito que eu estou escrevendo a partir do entendimento de quem é Cristo. E quando o pleno conhecimento de Cristo Jesus chega até você, esses elementos incapazes de serem constituídos por forças humanas começam a desabrochar, a crescer, a tomar forma, a cair na veia, na consciência, nos olhos de quem começa a enxergar Jesus como seu Senhor e Salvador, tendo plena certeza da vocação, da eleição, da salvação em Cristo Jesus. Ele está dizendo de um caminho em direção à vida. E quando ele fala de piedade, sabe o que é piedade? É a qualidade de ser bom. É a qualidade de gente que consegue agir com bondade. Ok. Mas se bondade é um milagre, então a gente só é piedoso por causa de Deus. E logo a gente define que piedade, conhecimento de Deus, é um ato da graça de Deus na gente. Ou seja, a gente só consegue conhecer Deus, entender piedade, entender bondade, porque Ele se revela, porque Ele entrega isso. Tanto é que Pedro está dizendo, foi doada. Ou seja, graciosamente Deus lançou sobre vocês a piedade. E a partir do lançar da piedade sobre a sua existência, você consegue a viver de maneira bondosa, mas você não conseguiria por si só. Todo ato de bondade na vida é um milagre. Qualquer pessoa, sendo de Deus ou não, reconhecendo que Ele existe ou não, só age com bondade por causa do Deus da graça. Dessa graça que a gente chama de graça comum, derramada sobre a vida. Mas se essa pessoa não declara que ele está sendo bondoso por causa de Deus, não importa. Ninguém é bom na vida por si só,
bondade é um milagre. Agir com amor é um milagre. Agora, quando eu uso da graça de Deus, que permite a gente existir, ter conhecimento da bondade e da graça para fazer o mal, eu estou agindo contra o Deus da graça, o Deus que abriu os olhos e me deu a possibilidade de ser bom, e mesmo assim, na minha natureza pecaminosa, a minha insistência de ser mal, eu estou agindo contra Ele. A piedade é quando uma comunidade, independente de quem é, do que fez, começa a agir comunitariamente com a característica de bondade. Você acha que ontem algumas pessoas estiveram aqui num ato de bondade, de dedicar o seu tempo, sua vida, seus talentos, seus recursos, seu dinheiro, seu descanso, e passar uma tarde agindo piedosamente para inúmeras crianças que, quem sabe, encontraram nos últimos meses um único gesto de afeto, que foi ontem. Porque a hora que chega em casa, e a gente sabe disso, todo o afeto que ela teve durante a tarde não se repete quando chega em casa. Agora, essa piedade comunitária durante um dia acontece porque essas pessoas conseguem ser boas por si só? Não. A piedade foi doada. E aí a igreja de Jesus começa a agir com bondade a partir disso. Esse progresso na vida cristã é um Deus agente, agindo, se manifestando e construindo na nossa alma aquilo que Ele deseja. Você não conseguirá ser o tipo de gente que você deve ser a partir de si mesmo. Tudo aquilo que você deve ser em Deus, Ele mesmo se responsabiliza na constituição disso. Com diligência, associai a piedade. Ou seja, compreenda o que Ele fez. E a partir disso, dessa compreensão, dos olhos que se abriram para aquilo que Ele faz, passe a viver por isso, para isso e para isso. Piedade é a capacidade da ação graciosa de Deus e gerando a gente cada vez um homem e uma mulher melhor. Gente que cada dia é melhor. Você não pode enxergar sua conversão como um processo que piorou você. Eu fico incomodado quando eu vejo que gente, depois de 30 anos de caminhada cristã, ele é pior do que o primeiro dia da sua vida cristã. A sua força, a sua capacidade de amar, a sua energia, a sua paixão por Jesus, a sua força evangelística, a sua alegria, a sua motivação. Eu percebo como as pessoas são convertidas e uma paixão, um encantamento toma conta da vida dela. E alguma coisa acontece no processo, e essas pessoas vão esfriando. O culto passa a ser relativizado. Ele passa a ser negociado, algo que era prioritário na agenda, passa a ser, de alguma forma, ali, já não é mais aquilo, a coisa que, se a gente não faz, a vida da gente não está completa. Servir em ministério é alguma coisa que no primeiro momento você tinha tanto desejo em fazer, desenvolver, paixão evangelística, então enchia os seus olhos, e de repente você vai esfriando. A sua capacidade de amar vai diminuindo, se evaporando. Que hoje a gente possa refletir sobre essa realidade no coração. E ver se a gente está ficando melhor a cada dia. Se a gente é uma melhor pessoa. Se a gente virou um melhor pai, um melhor amigo, um melhor irmão, uma melhor mãe. A piedade é a capacidade de se tornar cada dia melhor por um ato da graça de Deus na sua vida. Amém? É o progresso. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês, essa vida cristã que é uma escolha de Deus para a gente.
esse ambiente comunitário, foi uma escolha divina. E quando eu pensava sobre isso, refletindo sobre a minha própria vida, eu falei, como deve ser extraordinário um negócio desse. E eu tenho que realmente relembrar dessas coisas. Por quê? Porque o que você vive hoje nesse lugar não foi uma escolha sua, não foi uma escolha circunstancial, não foi uma escolha por elementos naturais, mas foi uma escolha de Deus. Deus quis tornar você em um cristão. Deus quis plantar você em uma igreja. Deus quis que você fosse participante dessa vida comunitária. Estar aqui nessa noite foi uma escolha de Deus para a sua vida. Dá para abrir mão disso quando os olhos se abrem? Sabe por que a gente esfria? Por que a gente deixa o progresso da vida cristã, esse movimento divino na nossa vida? É porque a gente começa a imaginar que isso daqui é uma escolha nossa, que foi a gente que quis estar aqui, que foi uma circunstância, que foi um problema, que foi uma coisa da vida. Mas quando os meus olhos se abrem, eu vejo aqui Pedro dizendo, foi Ele. Ele chamou, no verso 3, chamou para a sua própria glória e virtude. O verso 5, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, o conhecimento. Ele está dizendo que Deus assumiu como um ser responsável escolher você para viver a vida que Ele deseja que você tenha. Deus te escolheu. Você foi descobrir isso aos 15, aos 20, aos 25, aos 30, aos 40, ou quem sabe nem descobriu, está chegando aqui, chegou de paraquedas, foi convidado por alguém, não sabe por que sentou aqui, mas eu estou querendo te dizer de forma muito clara que você está aqui porque Deus escolheu que você estivesse aqui para que você compreenda a beleza de uma vida comunitária e entenda o significado da igreja e da graça de Cristo Jesus que é transmitida neste lugar. Aí eu não abandono. Aí eu não negocio. A igreja aí já não é um lugar onde passa a ser um ambiente onde eu vou selecionando se pertenço ou não, se faço parte ou não. Não, é um ambiente para pertencer. Por quê? Porque aquele que pertence todas as coisas nas suas mãos, disse que na sua soberania e na eternidade que eu devo pertencer a este lugar. E porque ele disse isso, eu vivo aqui. Eu não estou aqui por causa de nenhum processo institucional, nenhuma carga de um homem, mecanismos humanos. Eu estou aqui por um movimento salvador de Deus e da graça de Deus que chegou para a gente, na gente. Aí eu vou olhando para a gente ao meu redor e vou percebendo que isso é real. Porque eu consigo ver gente melhor do que eu. Só que ele só é melhor do que eu porque ele cresceu na fé da virtude para o conhecimento, do conhecimento para a perseverança para o domínio próprio. Eu começo a ver que a graça de Deus que está operando há um mês na minha vida, operou de forma eficaz 2 anos na vida de um homem, e esse homem ficou bom demais. Eu consigo ver um Lucas, onde a graça de Deus manifestou, e até esses dias era alguém que andava pelas esquinas perdido, e agora está aqui porque ele escolheu, não porque Deus o escolheu, e eu consigo ver nele a graça de Deus operando, e por causa disso eu percebo que Deus está agindo. É isso. Fazendo homens e mulheres melhores a cada dia. E eu sei que eu posso ser melhor, por quê? Porque eu tenho um exemplo claro ao meu lado, quem está sentado, que caminha mais tempo de fé, ele melhorou, e se ele melhorou, não porque ele é bom, não porque ele consegue, mas porque Cristo fez algo em sua vida, então está fazendo na minha também, daqui a pouco eu chego ali. Escolha de Deus. Se você quer jogar fora o seu progresso de vida cristã comunitária, a sua salvação, você chama isso como quiser, de eleição, salvação. Mas saiba que conhecer a Cristo Jesus foi um desejo de Deus para a sua vida. Porque Deus cansou de ver você sofrendo com aquilo que você era.
E nele você pode ter uma nova natureza, coparticipante da natureza divina. E aí sim, você terá a vida plena para a sua história. Agora veja a dinâmica do processo. Veja como está acontecendo. Ele fala de piedade, e a gente já disse aqui que piedade é a qualidade de ser bom, e a gente só é bom por causa de Deus. Ele está falando de fé. Fé é gente que crê em Jesus. Mas não é só crer, é viver de acordo com o que crê. Eu chego para você e pergunto, você crê em Jesus? Você vai me dizer, creio. Tá, mas você está vivendo de acordo com o que você crê? Você está educando seus filhos de acordo com o que você crê? Você está enfrentando os problemas da vida de acordo com o que você crê? Você está passando pelo sofrimento e pelas necessidades da vida de acordo com o que você crê? Fé não é uma declaração, é viver de acordo com aquilo que declara. Eu creio em Jesus. Eu vivo igreja a partir daquilo que creio. A minha segunda-feira, que me faz afirmar que Ele existe, que Ele é Senhor e Salvador, porque eu creio em Jesus, eu vivo a minha segunda-feira de acordo com aquilo que creio. O casamento é constituído a partir da crença em Jesus, ok, mas esse casamento vive de acordo com aquilo que crê, as suas ações, os seus desdobramentos, a sua forma de construir relação, de declarar amor, de pensar em fidelidade, em futuro, em educação, tudo isso está de acordo com aquilo que se declara. Ele vai falar de virtude, que é bondade moral, gente que exerce bondade. E o que é bondade? É fazer alguma coisa para o outro. Atos de bondade. A gente acabou uma semana, lembre-se de algum ato de bondade, de forma espontânea, voluntária e amorosa que você fez por alguém. Isso é virtude. É fazer alguma coisa de bom para o próximo. A virtude não é um massagear do nosso ego, do nosso coração, tornar a minha vida boa. Eu quero ter virtudes para viver bem. Não, a virtude derramada de Cristo para a sua vida é para que você faça alguma coisa de bom para alguém. Ela desdobra no outro, ela tem um impacto na vida do outro. Ele também vai falar sobre conhecimento. Não é algo intelectual. Não é o conhecimento que a gente adquire numa faculdade de filosofia, de história, de geografia. Ele está falando de algo transformador. Quando eu sento numa universidade, aquele conhecimento, ele gera, quem sabe, um acréscimo intelectual, mas não cai na alma, no coração. Agora, o conhecimento que Pedro está falando é de um conhecimento que transforma, que faz a gente ser uma nova pessoa, com uma nova natureza, com um novo jeito de agir. Ele está dizendo que o conhecimento de Cristo deve nos transformar. Que todos os dias estar aqui ouvindo de Cristo, cantando de Cristo, construindo relações a partir dos vínculos de Cristo, deve transformar sua vida. Que evangelho é esse? Que nos tornou mais um número, mas não transformou a gente. Que evangelho é esse que quando o filho olha para a mãe, não vê a graça e o brilho de Cristo nos olhos dessa mãe que o educa? Que conhecimento é esse que faz eu acordar e dormir como se Cristo não existisse? Mas ele continua, ele diz domínio próprio. Ele está dizendo de responsabilidade com a vida, com as ações. De gente que não é mais inconsequente com o que fala, com o que faz, como age. Gente que passa a dizer não para muita coisa que gostaria de dizer sim. Isso é domínio próprio.
Tem muita coisa que a gente gostaria de dizer sim, mas a gente passa a dizer não por causa da natureza divina que começou a crescer em nós e nos deu o domínio próprio, e a gente começa a dizer não, 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 não. Responsabilidade, vida adulta. A gente aprende isso na educação de filhos, não é? Teve um dia que eu cansei de tanto dizer não para os meus filhos. Eu falei, mas até quando eu vou ter que ficar falando não, 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 não? Era o tempo todo. Quando começou a aprender a andar, ele vai para dar tomada, é não. Ele pega um copo, é não. Ele pega uma faca, é não. Ele pega um negócio, é não, é não, é não. Não, 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 não. Com o menino é não. A cada não ele tremia. Não, não, não. Por quê? Não tem domínio próprio. Não tem conhecimento. O que ele decide, ele quer, ele faz. Ele não sabe dos riscos da vida. Ele não sabe o que é responsabilidade. Domínio próprio. Aquela coisa que eu tenho muita vontade e desejo, mas porque Cristo gerou uma consciência responsável, eu olho e digo, não. Uma vontade imensa de dizer sim. Um desejo apaixonante de dizer sim, a gente diz não. Porque esse é o progresso. Mas ele continua. E ele fala de perseverança. E aqui a ideia de seguir a Cristo até que isso custe a sua vida. De andar com Jesus, mesmo que isso custe todos os prazeres, todas as coisas. É saber que existe um caminho. Nessa semana morreu um homem que, mesmo nunca me conhecendo, me abençoou muito, chamado Eugene Peterson, com seus livros. Conhecido como um pastor de pastores. Um homem que fez uma decisão sendo brilhante. Fantástico, a decisão de nunca pastorear uma igreja que ele não soubesse o nome de todas as pessoas que faziam parte dela. E quando ele estava em uma igreja, essa igreja crescia demais, e ele começava a olhar para as pessoas e não identificá-las pelo nome, ele decidia sair. Porque ele entendia que pastoreio é um negócio que ele precisa saber da história, da vida, que não dá para pastorear a gente desconectado da existência das pessoas, da história dos seus nomes. E ele tem uma frase que é muito marcante, que ele diz, é uma jornada em uma mesma direção, sendo obediente todos os dias. É uma jornada todos os dias na mesma direção de obediência. Perseverança é isso. É uma jornada na mesma direção todos os dias em obediência. É fazer todas as coisas. Eu poderia dar aqui algumas fórmulas mágicas, meu amigo, mas é todo dia orar. É todo dia ler a palavra. É todo dia viver igreja. É todo dia agir com bondade. É todo dia. Para os próximos anos. Você pode daqui para frente ouvir sobre mim, estar perto. Para os próximos 30 anos. E que eu vou estar fazendo daqui 30 anos? As mesmas coisas que eu estou fazendo hoje. Pregando, orando, lendo a Bíblia e andando com Jesus. É a única garantia. Sendo aqui, sendo em outro lugar, é perseverar nessa jornada com o Senhor. E fraternidade, essa ideia de comunhão, amizade, gente que perdoa, que gosta de viver em paz. Esse é o conceito da fraternidade que ele fala aqui. Gente que gosta de viver em paz. Tem gente que gosta da confusão, né? Gente que vive apagando fogo com gasolina. Que não pode saber que está lá no meio. Que tem uma alegria em ser lembrado. Eu gosto é quando sou esquecido. Dá uma paz assim. Sumi, né? E ninguém lembrou, porque sempre aquela tensão. Tem gente que gosta da confusão, do ambiente, isso é uma adrenalina, vai trazendo energia. Amigo, Pedro está dizendo aqui, que a fraternidade, depois o amor, ele está dizendo,
é pacificação nas relações humanas. E para a gente terminar, no verso 8, ele vai dizer: porque estas coisas, existindo em vós, todas essas que eu disse, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Receber as virtudes de Deus torna você um ser responsável por cuidar do que você recebeu e aumentar aquilo que você recebeu. Ele está dizendo que você deve receber isso, seja zeloso com o que você recebeu, e faça isso aumentar. Não vai piorando com o tempo, vai melhorando com a vida, com os problemas, com os sofrimentos, com as lágrimas, com as alegrias. Vai melhorando, vai melhorando. Não dá para tomar essa decisão aqui de ser melhor. E por que a gente toma isso? Porque aquilo que a gente recebeu, e existindo isso está existindo, domínio próprio, diligência, a perseverança, a fé, as virtudes, a piedade, está existindo. Então não é só existir, tem que aumentar, tem que extrapolar. Aí é o evangelho crescendo na gente, não piora. Para quê? Para que você não seja infrutífero. Porque ele fala aqui, no verso 8, que a não existência dessas qualidades da presença de Jesus na gente é detectada pela incapacidade de frutificar. Agora vem cá. O fruto existe para quem? Para quem o produz? Ou para alguém para além dele? Quem já viu aqui um pé de manga chupando uma manga? Já viu? Já chegou, mano, eu se pede um pé de laranja e a laranja estava ali descascando uma após uma. Ela produz alguma coisa para fazer o bem para o outro. Não é para si. O fruto, a qualidade do fruto é beneficiar alguém para além de si. Não é para a autoexistência, não é para a sua sobrevivência, não é para o seu deleite, para o seu prazer, nem para a sua glória. É aquela pessoa que, no exercício da sua vocação, pé de laranja, brota, vencendo as tempestades, os problemas do tempo, e esse fruto que brota dela faz alguma coisa para alguém. A vida cristã é isso, é no exercício da vocação, é conseguir produzir o fruto de Deus, para que eu me alimente dele, não, para que ele faça alguma coisa para alguém. A minha salvação, a minha vocação, a minha eleição é mostrada, revelada para o mundo a partir do exercício de promover um fruto que faz alguma coisa para o outro. Então tudo isso deve aumentar, não para satisfação pessoal, é para que o mundo seja melhor. Para que a família tenha um ser humano melhor. É para que o pai tenha um filho melhor para educar. Para que o filho tenha um pai melhor para amá-lo. Essas coisas nascem e crescem na gente para produzir um fruto, para que alguém seja beneficiado e abençoado com aquilo que Cristo fez em mim. Ou seja, Ele faz tudo em mim com a finalidade de abençoar gente que ainda não experimentou dele, da sua graça e do seu amor. Então tudo que Ele está fazendo aqui não é satisfação pessoal, não é para a minha glória, não é para que eu seja um ser humano melhor, somente para olhar no espelho e ficar vaidoso com o que me tornei a partir dele. Não, é
para que o mundo seja abençoado por aquilo que ele efetuou. Que a graça de Deus, existindo em vós e aumentando, transforme as realidades que estão à sua volta. Amém? Que Deus gere uma consciência responsável. Uma consciência responsável. E que você compreenda o poder de viver piedosamente, com fé, virtude, a virtude para o conhecimento por domínio próprio, o domínio próprio para a perseverança para a piedade a fraternidade o amor. Que Deus construa seres humanos melhores nessa igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e coloque-se.